Ó, para dar uma análise de dados, fazer um rascunho. Porque é o que todo mundo viu ali em Brasília. Fica aquela roda gigante e todo mundo fica jogando junto e o povo que é prejudicado. Então, fazer uma análise de dados aqui, que depois eu vou até tirar uns rascunhos aqui. Era o que faltava. Temer já teve o nome envolvido com a máfia dos bicheiros. Jogo do bicho é Rio de Janeiro, entendeu? Tem que tirar uns dados daí para poder mostrar alguns detalhes. Você vê que Temer é da maçonaria e a instituição que mais representa a maçonaria são os militares. Então você teve o Temer ali que botou Alexandre de Moraes. Conversa fiada para enganar a população. Porque logo antes dele entrar na presidência e Dilma recebeu o impeachment, ele tinha saído da maçonaria. Quem colocou Alexandre de Moraes foi a maçonaria. Tanto que você vê vídeo aí de Alexandre de Moraes na maçonaria dizendo que STF vai ser um poder moderador. Que Alexandre de Moraes entrou devido à morte de Teoriza Vaz, que teve algum acordo ali, que Teoriza Vaz que ia entregar o PT, MDB e PP. Rio de Janeiro, juiz Sérgio Breta. Igualzinho na época que saiu o juiz lá três juízes da Itália, veio para o Rio de Janeiro, em 1993, Castor de Andrade foi preso, mais 14 bicheiros, que aí caiu o colo porque pegaram o Turcão dando 100 mil em dinheiro e 400 mil em material didático. Né? Então você vê aqui a maçonaria. Maçonaria e os militares. A instituição que mais representa os militares é a maçonaria. É o que mais se tem aí é vídeo. Então tá aqui Alexandre de Moraes. Que inclusive você vai ver a filha de Lula, Lurian, agradecendo a maçonaria. Devido à morte de Teoriza Vaz, tiveram que soltar Lula para poder apresentar para a população uma democracia, como se o povo tivesse elegido Lula em 2022, devido a essa urna problemática. Olha a maçonaria e olha o militar. Colocaram Alexandre de Moraes lá em 2022, no TSE. Os caras são profissionais mesmo. Mas isso tudo é devido a um acordo da Tesoura que ele fez lá em 1988. Por isso que tiveram que fazer isso daqui, porque o Rio de Janeiro, o jogo do bicho, veio dando volta no PSDB desde 2010, que deveria ter entrado o Aécio. Aí aqui na Lava Jato, aqui de novo, Rio de Janeiro, PT, MDB, PP, que envolve um consórcio, Turcão, Capitão Guimarães e Anísio, é um consórcio. Aí você vê o consórcio do jogo do bicho, aí você vê maçonaria, você vê os militares e vê inclusive os donos da Rede Globo, que vem lá desde 1964 com os militares. Os militares largaram a população na mão para jogar jogo político. Então você vê que aquela roda gigante lá em Brasília, você fica rodando todo mundo, rodando junto, jogando junto, e só contando história e com aquela problemática urna eletrônica, que está na cara de todo mundo. Aí você tem o Alexandre de Moraes, que foi, inclusive, aqui, o Kassab, que é o vice de Tarcísio. Já vamos ver lá na frente. Sabe quando o sistema joga de 2017 para 2022, para colocar Alexandre de Moraes no TSE, devido aqui um combate à corrupção que não está errado não, porque mataram Teoriza Vaz, para variar é mais uma morte. Então, sabe a reforma tributária, que nego já está jogando para 2030? Vamos analisar o jogo aqui, o que eles já estão querendo fazer para 2026, que já está montado e está estruturado. Tá? Estão querendo que cai todo num processo daí. Aí você tem lá o vice de Kassab lá, do PSD, que foi ele que chamou tirou Alexandre de Moraes, que era promotor, uma carreira estável. Aí foi pro secretário de transporte, pelo Kassab, PSD. Depois virou secretário de Justiça, secretário de Segurança. Pro PSDB, pro Alckmin, viu? Exatamente, esse é o jogo. Vai cair a chapiteira, eu acho. Que é o correto, porque o povo tem que colocar os seus políticos que representam pro povo. Tem que cair a chapiteira. Para mim, te cai a chapiteira. Deputado federal, faxina geral, senador, governador. O povo está passando sacrifício sem necessidade, devido à maçonaria e os militares, porque estão batendo continência para a maçonaria. Se estivesse fazendo bem, passava até despercebido, mas está fazendo merda. Né? Então daí você vê. Aí você vê o PSDB, né? Ó, MDB de Temer e PSDB. MDB de Temer, ele é uma regra da exceção, porque MDB é Rio de Janeiro, é comunismo, tá? Não entra governador em São Paulo do PSDB, nem em São Paulo entra governador MDB.
O MDB de Temer ele já está voltando mais para a empresa. Mas mesmo assim ele está envolvido com o jogo do bicho. Olha o jogo do bicho, os donos da Rede Globo, olha o consórcio do jogo do bicho, Capitão Guimarães, Turcão e Anísio, que tem vídeos aí que eu explico. Olha a maçonaria no comando geral e os militares batendo continência. Né? Aí você vê aqui o Ivés Granda. Ivés Granda, ele dá aula para os militares. Desde quando Alexandre de Moraes entrou ali no STF, Ivés Granda apoiou o Alexandre de Moraes, inclusive cansou de falar bem, que Alexandre de Moraes é uma boa pessoa, tal, etc. Em 2022, que ele saiu de fininho, aí começou a apoiar ele Bolsonaro. Que é Vergrana, ele já cansou de falar em várias entrevistas aí, que é amigo de Alexandre de Moraes, desde a época que Alexandre de Moraes era promotor, que o Kassab chamou, promotor, né? Promotor, aí você tem um promotor Deltan, aí queimaram uma peça aí para não ficar muito na cara, porque Alexandre de Moraes está voltado mais pro PSDB, entendeu? É o oposto do Rio de Janeiro. Teve algum acordo aqui, ele já entrou já para substituir o Marco Aurélio. Que Marco Aurélio, por exemplo, aí nesse processo aí é para servir os dois. Tanto o Marco Aurélio, quando ele saiu, ele soltou ali o PCC. O André do Rap. Que antes, PCC São Paulo, Rio de Janeiro é Comando Vermelho. Eu tô achando que o Ivés Grande foi a ponte. Quando o STM disse que não poderia julgar Alexandre de Moraes do STF. O STM. Viu bonito? Bate-bola, como é que eles jogam? A roda fica jogando ali e o povo é que fica sendo passado de palhaço e trouxa. E o povo não consegue resolver devido a essa urna aí. Mas Olavo de Carvalho falou que o Congresso pode pedir pedido de urgência, por mais que tenha expirado prazo. Mas eu não vi nenhum político até de direita, porque aí o processo é de ambos os lados, né? Todos eles sabem disso, pô. As análises que eu faço é só perante dados e diante das circunstâncias que eu venho passando. Né? Devido todo um processo de um jogo colocado aí dentro do meio aí, que não é o caso aí agora que eu quero falar, não. Que no final das contas você vê Rio de Janeiro e São Paulo. É o jogo, mas todos os dois jogam juntinho. Rio de Janeiro e São Paulo e fica aquele ciclo. Então você já vê o PSD que cai no processo ali, que é o vice de Tarcísio, que no Partido Republicano, Tarcísio é de Bolsonaro. Bolsonaro agora ele vai tentar sair do Rio de Janeiro, entendeu? Para que não fique muito na cara da vice do Rio de Janeiro. Bolsonaro, Lula, Rio de Janeiro. Está dentro do comando do Rio de Janeiro, tá? Esse é o jogo. Entendeu? Não tem como peitar o sistema. Porque existe o comando ali por debaixo, ali que comanda. Capitão Guimarães, Turcão e Anísio. Capitão Guimarães tanto que foi preso. Entendeu? 5 dias antes da posse de Lula em 2022. Que aí você vai ver um processo aqui, aí você entende um processo. Bicho investe 2 milhões em eleições. Aí se você entrar no canal aí, tem vídeos aí que eu mostro diante de dados. Entendeu? Até porque você fala do jogo do bicho, da Rede Globo, maçonaria e militar, você vai ter que ter dados para falar, porque senão não vai sair falando, entendeu? Lógico que em Brasília ninguém vai abrir a boca, ainda muito menos instituição. Porque a instituição trabalha para isso daqui, jogo do bicho, maçonaria e militares. E eu tenho dados desde 2013. Continuam até hoje trabalhando. Entendeu? Aí você vai ver que bicho investe 2 milhões de eleições, você vai ver aqui, aí você entende por que Bolsonaro votou lá no Ciro, no PDT. Porque aqui aparece aqui em 86, aqui, em 90, o jogo do bicho para Brizola. Jogo do bicho com Brizola. Brizola PDT. Brizola, Rio de Janeiro. Conhece Brizola, Rio de Janeiro? Então, aí você entende o procedimento lá de Bolsonaro, que em 2002 votou no primeiro turno para PDT, para Ciro Gomes. No segundo turno ele votou em Lula, mas não votou no processo lá para São Paulo, entendeu? Ele está dentro do jogo, Bolsonaro está lá dentro do olho do furacão, desde quando ele foi lá para deputado federal. Hoje todo mundo está bem visto para a população. Os políticos de direita e o processo como que funciona. Entrou lá, sabe do jogo. A gente não, entendeu? A população votou, eu também votei no PT. Uma coisa é você votar no PT, eu votar no PT há anos atrás, sem saber todo esse processo da Lava Jato, sem saber todo esse processo dos porões da política. Outra coisa é um político lá de Brasília fazer isso, entendeu? Então, que não está errado não, porque já vai vir pro PSD aqui. Que cai no processo do PSD, de Kassab, você já vai ver lá o governador lá que já está lá em Curitiba, que é o filho de Ratinho, entendeu? Então ele vai tentar sair da visão do povo do Rio de Janeiro devido ao jogo do bicho
e ele vai ficar mais voltado para lá para São Paulo, mas ele não é São Paulo porque ele acabou com a Lava Jato, entendeu? Ele acabou com a Lava Jato, não botou o procurador Aras do PSDB, do que era da lista tríplice, igualzinho o Trump lá fez nos Estados Unidos, trocou o procurador também, entendeu? Então já está voltado aqui pro PSDB aqui, que cai no processo lá da Lava Jato Curitiba, que é o filho de Ratinho, PSD. Tá tudo juntinho, ó. Apareceu o S aqui, é o socialismo. Aí é o socialismo versus comunismo, entendeu? Esse é o jogo. Aí, por exemplo, já está preparado lá, porque já vai vir o Romeu Zema ou o Tarcísio. Prestar atenção, porque o substituto já está, pelo trabalho que o Tarcísio vai fazer aí, que não está errado não, tá? Já vai vir aqui o PSD do Kassab. Eles já montaram o jogo e já vai ser jogado já que já está tudo estruturado conforme 2017, o Alexandre de Moraes, conforme a reforma tributária e várias outras coisas aí. Entendeu? Mas tem um processo lá nos Estados Unidos, lá na denúncia do Carvajal, que envolve militares, inclusive o Foro de São Paulo, entendeu? Tem que ver o que os Estados Unidos vão fazer. A maçonaria! O que a maçonaria vai fazer? Tem que ficar de olho nisso daí, nessa maçonaria. Tá difícil. Aí aparece cadeia nacional contando história pro público que maçonaria é prosperidade. Aonde que o povo não tá vendo? O povo tá passando essa situação devido exatamente por causa da maçonaria. Então o povo precisa olhar agora essas peças do furacão em Brasília para ver como é que vamos resolver, porque não dá não. Eles ficam rodando igual roda gigante. Os comandantes continuam os mesmos. Você vai mudar o presidente, o laranja, aí nego muda o nome do partido para passar o povo, entendeu? Na cara. Tem que ver o que esses políticos também de direita vão fazer, porque eles sabem todo esse processo daí. Eles vão pedir a população para votar? Tem que ver isso, entendeu? O povo tem que ver. Pô, você sabe que ali naquela empresa não presta, o produto é ruim. Você vai chamar uma pessoa para ir lá comprar? Você não vai fazer isso, entendeu? Uma pessoa com uma boa índole e tal, etc. Tem que ver. Os caras que fizerem isso daí em Brasília, pedindo o povo para ir para rua votar em 2024, eles estão tirando a população de palhaço. Porra. Não tem outro nome. Ou de palhaço ou de trouxa. Só pode ser isso, entendeu? Devido à maçonaria. Devido aos militares que batem continência para a maçonaria. Porque se tivesse fazendo correto, passava despercebido. Devido a todo esse processo que a população vem passando desde quando entrou Lula. Que as urnas eletrônicas estavam instaladas no Brasil inteiro. Tem toda essa complexidade aí, entendeu? No final das contas, é para olhar a roda gigante. Porque desse jeito não tem condições. O povo vai ter que levantar, não tem para onde correr. Se não levantar, o sistema não vai se mexer. Se o povo levantar, o sistema vai ter que queimar uma pedra. Por exemplo, igual fez, queimou Deltan. Igual ele pode vir fazer aí dentro de um processo aí, queimar outra pedra, entendeu? Mas se o povo levantar, eles vão, por exemplo, derrubar Lula, o impeachment, vão aparecer com o corpo de Lula. Ou então eles vão tirar Alexandre de Moraes. Como é que Alexandre de Moraes, olha o representante da maçonaria e dos militares, Alexandre de Moraes, como é que pode um negócio desse? Então tem que ver, entendeu? Tem todo esse aparato aqui, essa complexidade aqui. Entendeu? Vamos analisar depois, nós vamos ver se consigo fazer uns conteúdos aqui mais fáceis, explicando mais de cara. Isso é só um rascunho. Isso é um jogo para popular. Aí nego encaixa aí o que nego puder encaixar, que nego tem material, que eu não tenho. Daí por diante. A questão é, não dá mais para aguentar esse governo. Só sai tragédia daí. É 24 horas todo dia tragédia. É tragédia e uma historinha que nego conta em Brasília. Ou é uma historinha de um militar. Ou é uma historinha de um jornalista, porque jornalista está mais voltado lá para o PSDB São Paulo. Para poder entrar o PSDB. Então entra logo, derruba ele. Pelo menos fica na cara, pô. Pelo menos a gente vai ver que é o PSDB que está fazendo. Tem toda essa complexidade, entendeu? Vamos assistir as cenas do próximo capítulo, com o apoio da maçonaria e os militares.